Olá, sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Portal Brasil 61. A partir de agora, você acompanha uma conversa exclusiva com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Giannino. Só lembrando, essa entrevista também está disponível nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube do Portal Brasil 61. Secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos receber. Obrigado pela oportunidade. Secretário, vamos começar falando, então, das eleições municipais de 2020. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem nos acompanha como que está o quadro geral feito pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE nas eleições desse ano. Existe alguma novidade já para 2020? Bem, nessa eleição nós teremos mais de 147 milhões de eleitores, são mais de 600 mil candidatos, isso já é um recorde. A eleição em 5.568 municípios, são mais de 400 mil sessões eleitorais distribuídas pelo território nacional. Também há modificações tecnológicas na nossa infraestrutura. A nossa totalização dos resultados será centralizada. Antes dessa totalização dos dados, os dados eram transmitidos para os data centers dos 27 tribunais regionais eleitorais. Agora, esses dados serão transmitidos diretamente para o data center do Tribunal Superior Eleitoral, onde nós construímos uma nuvem computacional e ali nós faremos a totalização das 5.568 eleições. Então, essa será uma modificação bastante significativa. Além disso, todos os sistemas mais abrangentes, como o registro de candidatura, processo judicial eletrônico, também estarão dentro dessa nuvem computacional. E a grande vantagem dessa nuvem computacional é que nós temos condições de fazer o que chamamos de elasticidade, aumentar o potencial à medida em que houver a necessidade, além de vários outros atributos em termos de segurança, garantia de disponibilidade, também dentro desse cenário. Nós somos a quarta maior democracia do mundo e realizamos a maior eleição informatizada do planeta. Então, dentro desse cenário, há sempre desafios, e à medida em que há inovação na área de tecnologia, geralmente essas funcionalidades já são implementadas em cada período, em cada eleição. Falando um pouco das urnas eletrônicas, secretário, como que foram feitos e como que é feito, né, os testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições? Os testes públicos de segurança é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. Talvez nós sejamos o único país no mundo que realiza esse tipo de evento. Nós estamos realizando já realizamos agora a quinta edição dos testes públicos de segurança, e nós tivemos nessa última edição 13 planos de ataques submetidos no processo eleitoral, com foco geralmente na urna eletrônica e nos sistemas que gravitam em torno da urna eletrônica, e 2 desses planos obtiveram sucesso em passar por algumas barreiras de segurança. E o objetivo desse plano, dessa equipe, que é de peritos da Polícia Federal, foi atacar um sistema que é um sistema que prepara os dados e congrega os programas para inserir nas urnas eletrônicas, que é o chamado JEDI. Então, essa equipe conseguiu quebrar algumas barreiras de segurança, mas, no entanto, não conseguiu alterar dados nem programas, muito pouco, muito menos, resultados de eleição. Eles fizeram algumas alterações periféricas, mas, no entanto, passaram por algumas barreiras de segurança, e isso foi a contribuição que foi apresentada por essa equipe. Nós fizemos as ações corretivas e chamamos novamente, isso é previsto, inclusive, dentro das regras dos testes públicos de segurança, chamamos novamente essa equipe para testar a eficácia dessas ações corretivas. Eles voltaram, testaram aplicar o teste novamente e não conseguiram o êxito obtido na primeira vez. Então, isso demonstra, né, que o processo ele é robusto o suficiente e também tem grandes atributos importantes na questão da auditabilidade, da transparência e também num processo de melhoria contínua das nossas soluções tecnológicas, à medida em que a sociedade participa disso.
Para participar de um teste público de segurança, basta ser brasileiro acima de 18 anos, apresentar ali o seu plano de ataque, né, digamos assim, e ali se apresentar para realizar os testes. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, se o investigador, o hacker, não residir no Distrito Federal, o TSE paga o seu deslocamento e a sua estadia para que ele venha efetivamente dar a sua contribuição. Então, é um processo muito importante que mostra a robustez do sistema eleitoral. Ao mesmo tempo, a sociedade participa no sentido de apontar eventuais fragilidades e nós vamos fazendo a melhoria e as correções e colocando sempre um sistema cada vez mais robusto, mais seguro para a realização das eleições. Secretário, o senhor pode dar detalhes sobre o número de urnas que vai ser utilizado nessa eleição e como as cidades de difícil acesso vão receber a justiça eleitoral nesse ano? Bem, nós teremos 5.000 eleições dos 5.568 municípios. Serão utilizados mais de 473 mil urnas eletrônicas. Num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde mais de 50% dessa área corresponde à região amazônica. Nessa região amazônica, nós temos pelo menos 1.500 pontos de difícil acesso, e nessas localidades, pelo menos desses 1.500 pontos de difícil acesso, pelo menos 500 aldeias indígenas, locais onde se leva até uma semana para chegar de barcos ou de pequenas embarcações. Há localidades em que só chega com pequenas aeronaves ou até mesmo somente de helicóptero. E se leva até esses locais a mesma urna eletrônica que é utilizada, inclusive nas capitais, como Rio de Janeiro, Brasília, nos grandes centros, é a mesma urna que o cidadão lá faz a sua interação com o processo democrático. Isso demonstra que a justiça eleitoral vai onde o eleitor estiver. Talvez nós sejamos uma das poucas instituições de Estado que efetivamente vai aonde o cidadão está e dá a ele condições de interagir no processo democrático brasileiro. Então, esse é nossas características, a nossa peculiaridade. A nossa urna eletrônica ela tem que resistir, inclusive, para chegar até esses pontos. Ela já foi projetada para isso. Ela tem que resistir. Ela vai viajar desde uma cabine refrigerada de uma aeronave até uma voadeira, como esses barquinhos na Amazônia, até o lombo do jegue, no interior do Nordeste, e ela passa por variação de temperatura, de umidade, de salinidade, de poeira, e recebe muito impacto, e tem que chegar nesses locais e funcionar. Então, ela também já é um equipamento projetado para resistir a essas características de logística que nós temos nesse país de dimensões continentais. E todos os 400.000 pontos de votação iniciam com o mesmo equipamento, inclusive com a mesma versão de software. É isso que nos dá o título da maior eleição informatizada do planeta. O que acontece se uma urna dessa quebra no meio do caminho, secretário? Como é que é feita a reposição dessa urna? Bom, existem alguns procedimentos de contingência, nós chamamos de contingência, né? Então, existem as urnas, cada sessão eleitoral tem a sua urna dedicada a cada sessão, e nós temos um percentual em torno de 10, 15% de urnas que são reservas para eventual substituição dos equipamentos que entram em pane. Durante a votação, se a urna entrar em pane, ela dá o aviso. O que se faz é retirar os cartões de memória dela, se coloca numa urna reserva, se lacra, se liga essa urna reserva e ela passa a funcionar exatamente daquele ponto que ela apresentou o problema. Então, com isso, nós conseguimos manter índices bastante impressionantes do processo automatizado, propriamente dito. Porque se esse processo de substituição de urna, né, não funcionar, a última alternativa seria o método convencional, ou seja, votar em papel e colocar esses papéis na urna de lona.
para se ter uma ideia de como isso funciona bem, né, até o processo de conservação, manutenção das urnas, o processo de substituição, urnas de contingência, funciona tão bem que nós temos um índice baixíssimo, quase insignificante de urnas que no final vão para o processo manual. Na última eleição, nós tivemos menos das mais de 400 mil sessões eleitorais, nós tivemos menos de uma dezena de urnas que foram efetivamente para o processo manual. Então, isso mostra a eficiência desse processo que é aprimorado a cada eleição. Em relação à biometria, secretário, já é uma realidade em todo o país? Certamente, nós estamos bem próximos de termos 100% das pontos de votação, ou dos quase 150 milhões de eleitores cadastrados biometricamente. Hoje, nós temos de 120 milhões de eleitores cadastrados biometricamente. A nossa meta é chegarmos até 2022 com 100%. Esse é o esforço que está sendo feito. Evidentemente, esse trabalho de cadastramento biométrico foi prejudicado agora nesse cenário de pandemia, em que o cadastramento foi suspenso. Então, nós temos aí essa base de dados de eleitores cadastrados. No entanto, nessa eleição, nós, por decisão do TSE, capitaneado pelo presidente, o ministro Barroso, se decidiu da não autenticação do eleitor, na não verificação do eleitor na sessão eleitoral, justamente para evitar um ponto de contato, né, nesse ambiente de pandemia, um ponto de contágio centrado, né, que seria na hora da leitura das digitais, considerando que não se pode fazer a higienização desse equipamento com álcool em gel, que ele pode danificar. Então, isso foi desabilitado. A conferência da digital no âmbito da sessão eleitoral. No entanto, a base de dados de eleitores, ela continua sendo verificada, que nós chamamos do processo de unificação. Ou seja, todos os registros biométricos são inseridos numa base, e existe um software chamado AFIS, que é o acronismo de Automated Fingerprint Identification System, que verifica minúcias de cada digital, verifica também características da face e compara registro por registro, minúcia por minúcia, digital por digital, cada registro nessa base, para verificar se não há duplicidades, ou seja, pessoas com documentos falsos que tenham tirado mais de um registro. Então, essa base passa por esse processo dinâmico e ela sai dali, digamos, higienizada, individualizada, e aí ela vai para as urnas eletrônicas e vai também para as folhas de votação. Apesar de não haver a conferência da digital no âmbito da sessão, os eleitores que vão para as folhas de votação e para as urnas eletrônicas já passaram por um processo de garantia que são únicos nessa base de dados. Então, é um processo extremamente importante. Esses 120 milhões de registros que nós temos na nossa base de dados, já somos considerados a maior base biométrica do Ocidente. Então, é um banco de dados extremamente importante, expressivo, que traz resultados não só para o processo eleitoral, para o negócio eleitoral, como também para a sociedade de uma forma geral, à medida em que ela também está sendo utilizada para o programa da Identificação Civil Nacional, gerando resultados de autenticação, de garantia de unicidade do cidadão também em todas as suas transações no âmbito da sociedade. Secretário, o senhor já falou na resposta anterior um pouco sobre esse contexto da pandemia, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o planejamento do TSE para esse momento que a gente vive, né? Porque ainda sem vacina, ainda há um risco alto de contaminação pela Covid-19. Qual que é o planejamento do TSE para as eleições nesse contexto da pandemia? Bom, foram tomadas duas medidas já muito importantes, que a primeira foi por meio da interlocução do presidente do TSE, ministro Barroso, com o parlamento, do adiamento da eleição para novembro, até por conta do entendimento que o pico da pandemia já esteja em decréscimo. E também a ampliação do horário de votação, justamente para evitar o maior acúmulo nas sessões eleitorais ou filas. Então, essas duas medidas já têm impactos bastante
significativos. Além disso, estão sendo tomadas medidas na questão de sinalização no âmbito das sessões eleitorais para haver distanciamento de eleitores nas filas, a higienização do eleitor antes da votação e, posteriormente, à votação por meio de álcool gel. Os mesários todos terão as EPIs, ou seja, máscaras, face shield. Haverá também distanciamento nos mesários. Se facultará a entrega do recibo de votação, ou seja, só será entregue para aqueles que realmente tiverem interesse de receber. A recomendação de que o eleitor leve a sua própria caneta, ou seja, são várias ações que estão sendo adotadas ali para garantir total segurança com questão de se evitar um potencial contágio no âmbito da sessão eleitoral. Então, são várias iniciativas que estão sendo tomadas e bem encaminhadas nesse sentido. Secretário, como que a Secretaria de Tecnologia da Informação vai atuar no combate às fake news durante essas eleições? Bem, a Secretaria de Tecnologia da Informação está totalmente engajada no combate das notícias falsas, justamente porque ela é sempre alvo, porque o alvo, digamos, da desinformação é o processo eleitoral, e o processo eleitoral está pautado na tecnologia e se levanta muitas questões, muitas notícias falsas, tendenciosas, a respeito da urna eletrônica. Então, nós estamos adotando estratégia, primeiramente, de nos adiantar, de propagar informação sobre como funciona o processo eleitoral, justamente para não dar espaço para que entrem notícias falsas, que se encaixe dentro desse cenário a possibilidade de notícias falsas. Uma vez apresentando notícias falsas, identificando essas notícias, automaticamente nós analisamos, colocamos ali o que é a realidade e trabalhamos também com empresas de fact-checking. Esse material é direcionado para essas empresas, elas colocam, homologam, verificam essa informação, nos devolvem, e o objetivo é de propagar a informação correta, com celeridade, preferencialmente na mesma mídia que ela esteja circulando. Então, é um processo que existe um grupo de trabalho já atuando no Tribunal Superior Eleitoral e também nos tribunais regionais eleitorais, no sentido que se tenha uma mobilidade e celeridade no combate, não só também trabalhando com parceiros, no sentido de neutralizar essas fontes de notícias falsas e também no sentido de responder com velocidade, com o objetivo de não deixar que esse malefício, né, se propague no entendimento do eleitor e da sociedade. É uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando desde as eleições de 2018. Isso é um mal que se traz não só para o processo eleitoral, como para a sociedade de uma forma geral. E isso foi inserido dentro do nosso portfólio de desafios na realização da eleição. Bom, secretário, a última pergunta. Essas eleições elas vão ter um contexto diferente de algumas outras, né, por conta do contexto da pandemia de Covid-19 e também desse contexto das notícias falsas que vem sendo observado no Brasil, como o senhor disse, desde as eleições de 2018. Minha última pergunta para o senhor é: como que o senhor espera que sejam as eleições de 2020? Qual a sua expectativa, secretário? Bom, realizar a maior eleição do mundo num país de dimensões continentais, já há desafios variáveis suficientes, digamos assim. No cenário de pandemia, esses desafios eles são potencializados. Para implementar uma eleição, só para se ter uma ideia, são desenvolvidos mais de 100 projetos, mais de 100 sistemas que fazem parte de toda a solução de eleição. Todos esses sistemas são desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Só para se ter uma ideia, são escritas em torno de 15 milhões de linhas de programação para automatizar o processo, desde o registro do eleitor até a divulgação dos resultados, passando pela votação, transmissão de dados, entre outras candidaturas, entre outras funcionalidades. E nós realizamos, para verificar a funcionalidade
a qualidade dessas soluções tecnológicas, pelo menos um plano de mais de 20 testes. E esses 20 testes são realizados em campo, são realizados nos ambientes efetivos, como nos tribunais regionais, nas zonas eleitorais, e até mesmo simulando locais de votação. Ou seja, toda essa mobilização de pessoas e concentração de pessoas teve que ser evitada. E nós tivemos que reinventar, nos adequar para essa nova realidade. Realizar esses testes, esses simulados de uma outra forma, de uma forma remota, para evitar esse tipo de aglomeração. Então, foram introduzidos, digamos aí, dentro da nossa sistemática de preparação de eleição, uma necessidade de adaptação a uma nova realidade e realizar todo o exercício desses testes de uma forma diferente. Bom, mas o resultado de tudo isso tem sido positivo. Nós já estamos realizando simulados em vários testes, simulados completos de votação, e estamos bastante confiantes de que a eleição será de acordo com o que a sociedade já espera em termos de qualidade que a Justiça Eleitoral implementou no processo de votação. Bom, perfeito. Chegamos ao fim do nosso bate-papo com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Giannino. Secretário, muito obrigado por nos atender. Tenha um bom dia, boa tarde. Obrigado, muito obrigado a todos.